todos. Inicialmente gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite. E nós vamos falar brevemente sobre o tema, né? Esse tema vai ser abordado rapidamente e depois a gente, né, vai fazer um debate. Esse tema é extremamente amplo, mas nós vamos procurar abordá-lo dentro de um período curto, que é técnicas de tratamento de minérios de ferro no Brasil. Por favor, próximo. O que vocês estão vendo aí, isso aí estava disponível, ultimamente parece estar meio escondido, lá na Universidade de British Columbia, em que é dito a respeito da mineração, da atividade de mineração, e aí nós precisamos entender que ela é a principal provedora de materiais da humanidade. Não estou fazendo nenhum discurso aqui defendendo, estou apenas dizendo que é uma realidade. Existem desafios técnicos, sociais e ambientais que se colocam para a indústria mineral a nível mundial e que há necessidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento de métodos, tanto da extração quanto do processamento, que permitam minimizar os impactos ao meio ambiente e fornecer recursos necessários para a economia. Próximo, por favor. Se nós formos falar do ferro, né, mais ou menos aí na crosta terrestre, essa pequena camada mais consolidada que nós temos aí no planeta, até uma profundidade de 5 quilômetros, estima-se que o ferro seja o quarto elemento mais abundante na crosta. Próximo. E na crosta, normalmente os elementos vão aparecer de forma combinada. E essa combinação vai gerar os minerais e as rochas. No caso específico, lá na primeira linha, nós estamos vendo a hematita mineral, né, de ferro, portador de ferro, a magnetita, os principais, nós temos outros, a guetita, por exemplo, mas só para fixar nos principais. E a rocha, que hoje aqui na nossa região é bastante extraída e beneficiada, que é o itabilito. Isso gera o quê? Ferro gusa, aço, principalmente. Ou seja, a parte metalúrgica, e isso aí está no nosso dia a dia, né? A gente vê também os demais minerais, principais minerais e suas aplicações. Então, se formos olhar esse quadro, vamos verificar que esse quadro mostra a importância para nosso dia a dia. Próximo, por favor. Se formos olhar o caso específico do minério de ferro, nós vamos ver lá na parte superior que nós, a partir da mina, vamos ter a extração, a lavra, beneficiamento, a mineração, né, o conjunto todo que nós estamos chamando de mineração e o transporte. Na parte de baixo, está ali mostrada a parte siderúrgica, os processos que vão levar à fabricação do aço, o alto forno ou a redução direta. E os tipos de produtos que hoje são, a gama de produtos que são feitos, né, pelas empresas. Próximo, por favor. É preciso da gente ver, então, que a partir de um minério, esse minério vai ser extraído e vai ser colocado em uma planta, numa usina de beneficiamento. E dali vão gerar produtos que são comercializáveis, aqueles que a gente está vendo ali em cima. Os granulados, o sinter feed, pellet feed, que são produtos comerciais, com esses nomes normalmente. Os granulados podem ter nomes específicos. E nós vamos ter também o que a gente está chamando de rejeito. Na verdade, o rejeito, ele é uma mistura de um produto que foi concentrado,
e não foi aproveitado, não vai ser aproveitado, e um produto que contém material fino, que é a lama, né? Se nós formos na legislação, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, lá no artigo 1º da Resolução 29, de 11/12/2002, vai definir rejeito para a gente, que é material descartado proveniente de plantas de beneficiamento de minério, né? Muito bem. Próximo, por favor. Para a gente definir um processo, e aqui se a gente estiver falando de qualquer processo, a gente vai entender o seguinte: a primeira definição de um processo, de uma sequência de operações industriais para beneficiar, essa sequência vai ser definida pelas características do minério. E como nós estamos vendo ali em cima, se o beneficiamento é a seco ou a úmido, ou seja, a úmido utilizando água, vai depender muito dessas características do minério. Então vamos dar dois panoramas hoje. Nós temos um minério de alto teor no Pará, na região de Carajás, e nós temos, ou seja, de excelente qualidade, e nós temos aqui na nossa região o chamado quadrilátero ferrífero, os materiais mais pobres, que não têm a mesma qualidade hoje do que os materiais de Carajás. E a definição, se vai ser seco ou úmido, é uma definição que vai ter um impacto econômico e ambiental. Por quê? E técnico. Porque nós vamos ter que olhar a eficiência das operações, também os custos e as questões ambientais. A água que se utiliza hoje, ela tem que ser e deve ser recirculada e reaproveitada. Próximo, por favor. Só para a gente entender, isso vale para qualquer processo de beneficiamento. Em determinadas operações, nós entramos com água, se o processo for úmido. Em outras operações, nós retiramos a água. Nos processos, por exemplo, de preparação e concentração, podemos entrar com água, adicionar água. E nos processos seguintes, quando estamos já preparando o material, tanto para a disposição, no caso dos rejeitos, do rejeito, tanto para o concentrado, nós vamos ter que retirar essa água e recircular. Só dar um número para vocês: essa recirculação hoje deve estar na faixa de recuperação da água utilizada na faixa de 80% a 90%. Da água utilizada, ela é recirculada e reaproveitada. Estamos falando no caso específico das usinas de minério de ferro, aqui da nossa região. Próximo, por favor. E aí a gente vai ver, por exemplo, lá na preparação nós vamos ter que reduzir tamanho. Operações para maiores tamanhos são chamadas de britagem, né? De britagem, a moagem dos menores tamanhos. Próximo, por favor. A separação por tamanho, através de peneiramento, que são peneiras, né? A gente vai fazer uma separação através de aberturas geométricas, e a classificação nós vamos separar por tamanho com base nas diferenças de comportamento em meio fluido. Normalmente esse meio fluido é água. O próximo, por favor. E aí, o que acontece? Dentro de um material, e isso vale principalmente para o nosso minério aqui, do quadrilátero ferrífero. Só um pequeno parênteses. Hoje, as maiores reservas de minério ainda estão aqui em Minas Gerais. Nós temos Carajás e temos também Mato Grosso, né? Um minério que talvez não com uma qualidade tão boa, mas Minas Gerais ainda detém a maior parte das reservas. E aí nós vamos ver os métodos utilizáveis para concentração. O primeiro lá são métodos baseados na diferença de densidades. O segundo
em relação ao comportamento das partículas em campo magnético. E o terceiro são métodos em que nós vamos fazer um tratamento físico-químico dos minerais de forma a dar propriedades à superfície dos minerais e essas propriedades seriam diferentes de tal forma a gente poder separar um mineral do outro. Próximo, por favor. E, finalmente, aquelas técnicas que nós vamos usar para retirar água e adequar produtos. A primeira técnica é o espessamento e a segunda a filtragem. E aí nós vamos para a questão importante, né? Talvez o centro aqui. Hoje, como nós podemos fazer a disposição desses rejeitos? A barragem de rejeito é uma possibilidade que foi usada e ainda está sendo usada, e agora, com essas questões, com o acidente que ocorreu, está sendo discutida, bastante discutida, né? E reavaliada. Na verdade, a barragem ela faz a disposição do material, nós estamos vendo ali pela figura, né? Duas barragens. As polpas, normalmente essas polpas são mistura de sólido e líquido. Elas são colocadas na barragem entre 15% e 55% de sólidos em massa. Esse sólido é o rejeito e ou a lama, normalmente são os dois. Né? Um é o material mais grosseiro, o outro é o material fino, que são dispostos lá na barragem. O grande problema é que essas barragens, além do problema de segurança, elas necessitam de grandes áreas para disposição. Né? E elas não são como as barragens hidrelétricas que são construídas já, né, em concreto, elas necessitam serem alteadas. E aí o pessoal da geotecnia está mais em condição de falar sobre isso. Né? E esses alteamentos são necessários tendo em vista o acompanhamento do projeto. E um ponto importantíssimo ali, ó, monitoramento constante. Próximo, Paulo. Existem alternativas bastante usadas na Austrália, no Chile, no Canadá, na América do Norte, que é a utilização, né, a preparação de pastas minerais. Ou seja, a pasta é um material mais consolidado, com menos drenagem de água, que vai se comportar de forma mais adequada para a sua disposição. Ela não significa que seja a solução, mas talvez em várias situações, é a solução geral, mas ela pode ser uma boa solução em várias situações. Próximo, por favor. E as pilhas de rejeito ou de estéreo, que aí, só fazendo uma pequena distinção entre rejeito e estéreo, tá. O rejeito é aquele material que passou pela concentração e não vai ser utilizado. E o estéreo é aquele que está na mina e foi retirado, ele nem vai passar na usina. O empilhamento de rejeitos estéreos já é uma técnica bem utilizada e se pode fazer esse empilhamento de forma a minimizar os impactos ambientais. Próximo, por favor. Mas é muito importante, né, concluindo, que a gente tenha em mente algumas questões ali importantes. Reabilitação de áreas. Recuperação e recirculação de água quando for utilizado. E eu até completaria ali também. Otimização da utilização. Não seria só isso, não. Otimizar também. Utilizar o mínimo de água possível. Nós estamos com uma questão aqui no quadrilátero. Ela não está ainda avançando tanto porque estamos num período de problema econômico. Mas a tendência é um volume de rejeitos crescente, porque os minérios estão ficando cada vez mais pobres. Né? Áreas cada vez mais restritas à disposição. Eu acredito que com esse acidente, dificilmente vai se liberar uma área
como essa do acidente, para que se faça uma barragem. Segurança. Isso ficou muito claro agora para a gente. A avaliação do método, qualquer que seja ele, ele tem que passar pelos 3 aspectos: técnico, econômico e ambiental. Não tem jeito de dissociar, isso fica muito claro cada vez mais para a gente. E, finalmente, o desenvolvimento de produtos a partir do rejeito. Essa é o grande parâmetro aí. Porque se nós começarmos a desenvolver esses produtos, e existem já vários estudos nesse sentido, nós vamos poder reduzir o volume de rejeitos e poderemos aproveitar de forma integrada todo esse material. Lembrando que os recursos minerais, a gente fala, eles dão uma única safra. Não é como na agricultura que nós plantamos e recuperamos. Então há uma responsabilidade muito grande no aproveitamento desses recursos minerais. Obrigado.